Olá, queridas irmãs e queridos irmãos. Você conhece muito bem esse lugar e a Estância Árvore da Vida precisa de você e precisa de mim. Nesse lugar foram curados muitos corações, muitas pessoas foram salvas e a palavra profética foi transmitida para toda a terra e essa palavra hoje está preparando a igreja para o tempo do fim. Mas nós ainda precisamos manter esse lugar, nossa amada Estância Árvore da Vida. Nos últimos anos nós nos engajamos em campanhas de ofertas. E ainda gostaria de solicitar a vocês que mantenham esse espírito colaborativo de suportar as necessidades da Estância Árvore da Vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se nós pegarmos o número de inscritos para as conferências presenciais em 2019 e multiplicarmos pelo valor da inscrição das conferências, por exemplo, Geração Final e Geração Santa a R$100 e a Conferência Internacional a R$200, nós podemos manter a estância por mais um ano. Então, se todos nós ofertássemos esse valor que participamos em 2019, estariam cobertos os custos da estância para o próximo ano. Mas eu tenho uma novidade para vocês. O programa Celeiro EAV. E com esse programa você pode converter as suas ofertas em inscrições para as conferências presenciais de 2022. Imagine então que você queira participar de 3 conferências no ano de 2022. Uma geração santa, inscrição a R$100, uma geração final, também R$100, e uma conferência internacional a R$200. Isso totalizaria R$400 de inscrições. Se você aderir ao programa ainda em julho, você pode parcelar esse valor em 10 vezes, partindo da primeira parcela em agosto. Agora imagine que você queira participar de todas as conferências do ano de 2022. Seriam 4 conferências, gerações finais e santas, e 2 conferências internacionais. O total seriam R$800. E aí você pode então parcelar em 10 vezes de R$80. Para simplificar ainda mais, o conceito é bem simples. A cada R$100 ofertados, você tem direito a um cupom. Esse cupom pode ser convertido na tua inscrição. Então, para uma conferência geração final ou santa, você precisa de um cupom, e uma conferência internacional, você precisa então de 2 cupons. É claro que você ainda vai poder fazer sua inscrição para a conferência caso você não esteja participando desse programa. Mas, nesse caso, o valor das inscrições vão ter um acréscimo de 30%. Portanto, procure o responsável da tua igreja, os irmãos responsáveis pelo serviço de inscrições, para que você já em julho confirme a sua participação e comece esse engajamento a partir de agosto. O programa Celeiro EAV não é um programa de parcelamento de inscrições, é um programa colaborativo para continuarmos suportando a nossa amada Estância Árvore da Vida em suas necessidades. E tem mais uma coisa bonita. Se existirem ainda famílias que necessitem auxílio para vir para as conferências, você e eu podemos adquirir cupons extras, parcelar em 10 vezes e auxiliá-los nas suas próprias inscrições às conferências de 2022. Portanto, pense também em todos os irmãos e pense na tua rede de cuidados, nas pessoas que você está pegando no Evangelho, para incluir ainda mais o número de pessoas para as próximas conferências. Queridos, nós podemos ir mais longe. Podemos aumentar em 10% o número de participantes das conferências de 2022 com respeito a 2019. Isso está baseado nas nossas redes de cuidado, a pregação do Evangelho, o Posso Orar por Você. Portanto, assuma conosco esse desafio dentro desse projeto maravilhoso chamado Celeiro EAV. Garanta a sua inscrição, garanta a sua participação, que Deus nos abençoe, abrace isso com teu coração. Jesus é o Senhor. Aleluia, Jesus é o Senhor. Chegamos a mais uma oportunidade de ruminar a palavra junto com vocês. Estamos agora na semana 2 do Alimento Diário. O título é Combater o Bom Combate. É uma mensagem ministrada pelo nosso querido irmão Esdras Mar. E, na verdade, ele queria dar uma mensagem só com o título Combate, a Carreira e a Fé. Mas, à medida que o irmão foi falando, ele percebeu que o tempo não seria suficiente para falar sobre a carreira e a fé.
Então ele desmembrou essas mensagens. Por isso que na semana 2 agora nós vamos tratar sobre completar a carreira e guardar a fé. Esses 2 itens. E o texto, a referência é 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. O texto diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A primeira coisa que nós vemos aqui é que o apóstolo Paulo chegou a esse ponto, a esse estágio na vida dele. Ele declara: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas eu e você ainda estamos combatendo o bom combate. Ainda estamos na carreira e estamos guardando aquilo que o Senhor dispensou para nós até hoje. Então nós não podemos declarar como apóstolo, mas nós podemos declarar: estamos combatendo o bom combate, estamos na carreira e estamos guardando aquilo que o Senhor já nos deu até aqui. Se eu e você pudermos falar isso, isso significa que se o Senhor voltar hoje e nos encontrar dessa maneira, nós vamos ser vencedores. Porque nós ganhamos uma nova visão, uma luz nova acerca de ser vencedor. Ser vencedor não é um assunto de estágio. Estágio é aquilo que a gente deseja alcançar, é onde nós queremos chegar. Mas ser vencedor é um assunto de estado. Ou seja, se eu estou vigilante hoje, se eu estou na luta hoje, se eu estou na carreira e se eu estou guardando aquilo que o Senhor já me deu, eu com certeza vou reinar com o Senhor, eu vou ser vencedor. Então, graças a Deus, por essa revelação, por essa luz nova que o Senhor nos deu por meio dos seus profetas. E no versículo 8 diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Olha só, aqui nós temos uma palavra importante. Você conhece Deus como Deus de amor, um Deus cheio de graça, um Deus cheio de misericórdia, mas aqui nós vemos o reto juiz. Significa que é um Deus que vem para julgar e assim ele pode considerar a pessoa digna de castigo, disciplina, ou pode galardoar a pessoa. Mas nós precisamos conhecer nosso Deus. Naquele dia, ele vai se apresentar a nós como um reto juiz, com justiça. Por isso que é importante nós hoje aproveitarmos o tempo que nós temos para viver a vida da igreja. Hoje é o tempo que nós temos para nos arrepender. Algumas pessoas pensam que a volta do Senhor está demorada, a promessa da vinda do Senhor é demorada, mas em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, queridos amigos também que estão ouvindo essa palavra, nós temos que hoje aproveitar para deixar o Senhor nos iluminar, e à medida que Ele nos ilumine, nós precisamos nos voltar a Ele, nos arrepender, para nós podermos ter direito ao galardão que Ele preparou para nós. E também aqui nós falamos sobre carreira, essa carreira que nos está proposta. E uma coisa importante aqui, depois que ele falou do seu reto juiz, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, isso é muito importante, porque é comum um cristão amar o Senhor e declarar isso: eu amo o meu Senhor.
Não é verdade? Eu creio que você não tem dificuldade de falar isso, que você ama o Senhor. Mas aqui tem algo além disso, tem algo superior a isso, que é amar a vinda do Senhor. Imagina os filhos, né, quando estão em casa e os pais não estão. Se os pais estão demorando para voltar e a casa está de qualquer jeito desorganizada, os filhos ficam ali torcendo para os pais demorarem mais para voltar, né, para que eles possam arrumar a casa, não é verdade? Então, o mesmo princípio vale para a vida espiritual. Se a sua casa está arrumada, então você está preparado para a volta do Senhor. Você é aquele que ama a vinda do Senhor. Então, um grande encorajamento para nós nessa semana é nós sermos essas pessoas que amam a vinda do Senhor, mais do que amar o Senhor. Vamos seguir amando o Senhor, mas vamos anelar pela volta dele. Para isso, eu preciso estar preparado. Minha vida precisa de uma mudança. Porque quem ama a vinda do Senhor tem uma postura diferente, tem uma conduta diferente no dia a dia, em relação às pessoas, à pregação do Evangelho, ao cuidado com os irmãos, né, no seu ser tripartido. Nós precisamos cuidar dos irmãos na sua condição física, também na sua condição psicológica e na sua condição espiritual. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, aqueles que amam o Senhor precisam ter essa conduta, essa postura de cuidar daquelas pessoas que Deus confiou a eles. Não é? Eu espero que essa seja a sua atitude, a nossa atitude, né? Muito bem, então, quando nós falamos de carreira, que é o próximo item que foi abordado aqui, vale a pena a gente ruminar, né? Então, a carreira, nós podemos abrir em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então aqui nós temos, como lá em 2 Timóteo nós lemos, nós temos a carreira, aqui nesse texto. A carreira, na verdade, é o curso da nossa corrida. O que inclui a carreira? Inclui a distância que nós vamos percorrer, as curvas que tem nesse trajeto, as subidas e as descidas. Então, carreira é nesse sentido, do curso. E cada um tem um curso que Deus determinou para cada pessoa. Nós estamos agora vivendo um período de pandemia. Algumas pessoas dormiram no Senhor, alguns servos de Deus, irmãos preciosos nossos, dormiram no Senhor. O Senhor entendeu que esses irmãos, essas pessoas, cumpriram o curso deles aqui na terra. E eu e você permanecemos. Então, o nosso curso vai ser um pouco mais longo. Então, nós temos que aproveitar. Estamos nessa carreira, estamos percorrendo essa distância, enfrentando essas curvas, essas subidas e essas descidas que o Senhor colocou diante de nós. E aqui fala proposta, carreira que nos foi proposta. Quer dizer, que está diante de nós. Não é uma proposta que Deus está fazendo para o homem, né, para o homem aceitar ou não. Não, Deus colocou diante de nós uma carreira, e essa carreira nos foi proposta. Então, nós precisamos andar, correr esta carreira que nos foi proposta. E tem também duas coisas importantes durante essa carreira que nós precisamos lidar com elas. Primeiro, nos desvencilhar. Aqui fala desembaraçando-nos de todo o pecado e que tenazmente nos assedia, né? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, para você imprimir essa carreira, você precisa
e eu também, né? Nós precisamos nos desembaraçar, nos desvencilhar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, o pecado talvez seja fácil de ser identificado, né? Então, nós temos que nos desvencilhar dessas coisas que nos impedem de correr com tranquilidade essa carreira. Nós precisamos estar leves, né, diante do Senhor. Se você é uma pessoa que vive em pecado, você está cheio de coisas e bagagens, e como se tivesse com mochila nas costas, como se tivesse com a vassoura na mão. Então você está pesado, cheio de tantas coisas. Então o pecado, aqui fala, tenazmente nos assedia, ele não dá trégua para a gente. Está o tempo todo nos incomodando, está o tempo todo nos perseguindo. Então nós precisamos nos desembaraçar do pecado. E do peso, o irmão nos ajudou a ver que peso é esse. Então ele falou vários itens que vale a pena a gente também ruminar, que fazem parte, né, desse peso. O que é isso? Por exemplo, ansiedade. Uma pessoa ansiosa pela vida, né? Uma pessoa preocupada com o que ela vai comer, o que ela vai vestir. Na época do Senhor Jesus já havia pessoa, né, já tinham pessoas assim, preocupadas, ansiosas, né, por causa da vida, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, né, sempre preocupada com isso. Então a ansiedade é um peso que nós precisamos pegar essa ansiedade e jogar sobre o Senhor. Temores, né? Então é muito comum a gente ter temores na nossa vida, e a gente se lembra daquele servo que recebeu um talento, né? Quando o Senhor fez a distribuição dos talentos para os servos, um recebeu 1, outro 2, outro 5. Então aquele que recebeu 1, ele tinha medo, teve medo do Senhor, né, das cobranças que o Senhor ia fazer. Então nós temos que jogar fora esse medo e crer. Se o Senhor nos confiou, Ele vai nos ajudar a desenvolver, a multiplicar esse talento. Dúvidas também é um outro peso que nós precisamos jogar fora. Dúvida em relação à palavra. Deus falou para nós, Deus ministrou a sua palavra para nós, a gente não acredita, a gente não crê nessa palavra e Satanás coloca as dúvidas em nós. Então esse é um peso que nós precisamos abrir mão dele também, nos desvencilhar dele. Usurpação do trabalho. Tem pessoas que trabalhar é bom, é necessário, né? Dali que a gente tira o pão da gente de cada dia. Mas cuidado com a usurpação. Satanás pode usar isso e roubar o seu tempo da família, roubar o seu tempo também das coisas espirituais. Tem pessoas que começam a trabalhar, param de ter comunhão com os irmãos da igreja, param de participar das questões espirituais. Cuidado com isso, é a usurpação do inimigo, isso é um peso que pode impedir que você corra com tranquilidade. Relacionamentos, né? Cuidado com relacionamentos de algumas pessoas que você se envolve tanto com elas e elas estão só distraindo você. Aquilo ali não tem nada a ver, não leva você para o Senhor, para perto do Senhor, pelo contrário, vai levando você a se esfriar espiritualmente. Muito cuidado com os relacionamentos e o passado. Tem pessoas que não abrem mão do passado, ficam pensando, né, sempre paradas naquilo que ficou para trás. Né? Vamos também nos desembaraçar do nosso passado. Vamos olhar para frente, né, para podermos correr essa carreira. Outro item também são mágoas, né, que às vezes nós temos dificuldade de lidar com esse assunto, né, de perdoar as pessoas, às vezes de pedir perdão também para as pessoas. Aí nós ficamos carregando essas coisas em nós, né, que o Senhor nos guarde. Nós vamos estar leves para correr. E desânimo também, um outro peso é o desânimo que aqui e ali nos acomete. E olhar, né, continua aqui o versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então essa palavra aqui, olhar, essa expressão, olhar firmemente é aforal, que é desviar o olhar de algumas coisas e fixar o olhar naquilo que é importante. Então, tem muitas distrações que nós precisamos tirar os olhos delas e
concentrar, focar, né, fixar os nossos olhos no Senhor, aqui olhar firmemente para o autor e consumador da fé. E um outro item importante é que nessa carreira nós não estamos competindo uns com os outros na igreja, não estamos competindo com os irmãos, né? Quando nós vemos os irmãos correndo, nós temos que apoiar, nós temos que aplaudir a carreira dos irmãos, estão tendo sucesso nessa carreira, nós temos que apoiá-los, sustentá-los com oração, sustentá-los de alguma forma, né? Porque nós não estamos numa competição com os irmãos, né? E nós queremos chegar lá juntos, até que todos cheguemos. Efésios capítulo 4, né, versículos 11 a 13, nós vemos que o Senhor deu homens dons para a igreja para aperfeiçoar os santos, para que todos possam ser úteis na edificação da igreja. Então, quanto mais o irmão, a irmã, a família for útil na edificação da igreja, mais nós devemos ficar alegres e apoiar. Não estamos disputando, competindo com ninguém, pelo contrário, queremos que todos cheguem lá. E em Filipenses capítulo 2, versículo 17, eu gostaria de convidar você para a gente ler, né? Capítulo 2 de Filipenses, versículo, na verdade, 16. Diz assim, olha, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui tem uma advertência séria. É possível você correr em vão. Então, nós precisamos atentar para essa porção aqui, né, essa advertência que o Senhor está dando para nós. Como não correr em vão? Os Gálatas, por exemplo, tiveram essa dificuldade. Eles corriam bem, né? Depois eles se distraíram com um monte de coisas e aí eles perderam exatamente o propósito da corrida deles e passaram a correr em vão. Capítulo 2, versículo 2 de Gálatas fala isso, capítulo 5, versículo 7, 17 também fala isso. Então nós temos que ver, capítulo 5, né, versículo 7, também mostra que havia, os Gálatas se distraíram nesse sentido. Então nós temos que preservar a palavra da vida. O que significa isso? Dar atenção à palavra que o Senhor está falando para nós. Preservar essa palavra. Então, eu não vou correr de acordo com a minha capacidade, com o meu jeito, o jeito que eu gosto, de acordo com o meu sentimento. Não, é de acordo com a palavra da vida. A palavra da vida que vai dar a direção para mim, vai dar o combustível de que eu preciso para poder avançar nessa carreira. Então, preservar a palavra da vida é muito importante. Atos capítulo 20, versículo 24, nós vamos dar uma olhadinha lá, aí nós temos um exemplo muito, muito interessante do apóstolo Paulo, né? Então, é um texto que o irmão Pedro tem usado bastante, né, nas suas mensagens, né, na sua palavra, o irmão Esdras também. Aqui diz assim, porém, Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha, nessa porção da palavra, nós vemos que essa carreira que nós estamos tratando dela, Paulo falou ali para Timóteo, que completou, e nós estamos nela, né, correndo. Na verdade, é um ministério que o Senhor nos deu. E esse ministério é o Evangelho. Então, nós temos uma missão, eu e você temos uma missão. Essa carreira, na verdade, é uma missão, é um ministério, é o Evangelho. E foi a mesma missão que o Senhor Jesus deu para os discípulos. Ele falou para os discípulos para saírem e pregarem o Evangelho. Paulo também encorajou ao seu jovem cooperador Timóteo, e Paulo também estava envolvido com esse assunto. Então, é um assunto que eu e você devemos estar envolvidos no nosso dia a dia, na nossa vida da igreja, no nosso serviço ao Senhor, que é o Evangelho, o nosso ministério, a nossa missão
né? Essa é a nossa carreira. E outro item importante, né, dessa semana é guardar a fé. Então nós vimos o combate, né? Vimos a carreira e agora o terceiro item, que é guardar a fé com boa consciência. Vamos dar uma olhadinha lá então em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Capítulo 3, versículo 9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Esse assunto de guardar a fé é muito importante, né? Porque tem relação com a nossa consciência. Eu preciso, o irmão Pedro tem falado sempre isso para nós também, tem usado 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ele tem falado de um amor, ali fala de um amor que procede de coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem fingimento ou sem hipocrisia. Esse assunto da consciência, da boa consciência, é muito importante. A nossa consciência é como um barquinho, né? Então ela precisa estar sempre em dia, estar sempre bem, não pode ter furo. Imagina um barquinho dentro de um rio, né? Se tiver um furo ali, a água vai entrar. Então, por isso que muitas pessoas vêm a naufragar na fé, porque não cuidam da consciência. Então, para eu poder avançar, eu preciso, na fé, eu preciso ter uma boa consciência. E sobre guardar também, nós temos o assunto do bom depósito, né? O Senhor tem dado tanta riqueza para nós, né? E tem se constituído um depósito maravilhoso e nós estamos sendo estimulados, encorajados a guardar esse bom depósito. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 12 e 13, né? Lá no finalzinho do versículo 12, diz assim: Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, essa fé que é o próprio Deus, que é tudo que Ele fez, que Ele realizou, se tornou disponível para nós e se tornou o nosso depósito, um bom depósito. E eu não consigo guardar sozinho esse bom depósito, eu preciso pedir para o Senhor cooperar, me ajudar a guardar esse bom depósito, né? Então, o Espírito Santo, Ele pode me dar esse apoio, me sustentar para que esse bom depósito seja guardado. E sobre guardar, ainda vimos Apocalipse capítulo 3, guardar, conservar, né? É muito importante, capítulo 3, versículo 3, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então, sempre estimulando a gente a guardar, conservar, segurar, agarrar aquilo que o Senhor nos deu, né? Vamos lá, o versículo 8 diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha aí, mais uma vez a palavra guardar, né? Guardar. Versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então tem a palavra guardar e tem a palavra conservar. Então, e outra coisa importante, né, essa questão da fé que foi falada para nós essa semana. Qual é a definição da fé? Vamos dar uma olhadinha ali em Hebreus capítulo 11. Eu creio que você está bem familiarizado com essa porção, né, da palavra.
versículo 1, capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então aqui, os irmãos têm nos ajudado a ver, né, que a fé, ela torna real aquilo que Deus é, ela substantifica aquilo que Deus é para nós, né? Nós temos esse significado da fé na palavra, mas aqui nós vimos também exemplos práticos, né, de fé, né? E uma coisa importante sobre a definição da fé foi falado sobre as fases da fé. Quais são as fases da fé? É ouvir, crer, receber e agir de acordo com a palavra que nós recebemos. Então, e aí nós temos exemplos na Bíblia que foram dados para nós, né? Abraão, que se tornou o pai da fé, mas até ele se tornar o pai da fé, né, quando ele foi chamado pelo Senhor, ele teve várias situações na vida dele que ele não foi tão firme, né? Mas aos poucos ele foi ouvindo, Deus foi falando com ele foi ouvindo falar de Deus e aos poucos ele foi crendo, né? Foi recebendo e foi aplicando essa palavra no dia a dia e por fim ele teve, a fé dele se desenvolveu, né? E chegou o ponto que chegou para ser exemplo para nós. E Pedro, nós temos aí nessa semana duas situações, né, que nos ajudam a ver a importância dessas fases da fé, né, que é ouvir, crer, receber e agir de acordo com a palavra. Uma está lá em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33, eu creio que você está bem familiarizado com essa porção, né? Que foi aquele trecho aquele episódio que os discípulos estavam no barco, o Senhor estava meio longe deles e daqui a pouco o Senhor foi ter com eles andando por sobre as águas. E aí naquela hora ali os discípulos que estavam no barco ficaram apavorados, né? Assustados, assim, puxa, é um fantasma, né? Aí o Senhor, não, calma, sou eu, né? Aí o Pedro, né, nesse momento, falou: se és tu, o Senhor manda que eu vá ter contigo também sobre as águas, andando sobre as águas. Então, muito bom, né? E o Senhor falou para Pedro: vem. Quando o Senhor falou vem, ele ouviu, ele creu, ele recebeu e ele andou de acordo com aquela palavra. Então, ele andou sobre as águas. Olha que experiência maravilhosa, né, que Pedro teve. E aí depois, é claro, a gente sabe da história, depois olhou para o lado, a movimentação das águas, os ventos e assim por diante, aí veio a afundar, mas o Senhor socorreu Pedro. Mas ali importante é que ele ouviu, ele creu, recebeu e andou em cima da palavra do Senhor. E outra está em Lucas capítulo 5, né? Onde os discípulos estavam pescando ali e não conseguiam pegar nada, e o Senhor então mandou eles lançarem a rede do outro lado e tal, né? E eles fizeram isso de acordo com a palavra do Senhor, a orientação do Senhor, e no final eles conseguiram apanhar muitos peixes, né? Então está aí boa ilustração, bons exemplos para a gente, né? De a gente ouvir a palavra, né? Crer, receber e agir de acordo com aquela palavra. E concluindo, então, vamos voltar lá para 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, que é a porção da palavra dessa semana. Diz assim: porque Deus, capítulo 4, né? Muito bem. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então o assunto não é se nós já combatemos o bom combate como Paulo fez. Não é se nós já completamos a carreira como aconteceu com Paulo, e se nós já guardamos toda a fé, né?
Não, o encorajamento para nós essa semana, a semana passada e essa semana, vamos continuar lutando. Se o Senhor voltar e nos achar lutando, nós vamos ser vencedores. E vamos continuar correndo. Se o Senhor voltar e nos encontrar na carreira, né, dentro de tudo aquilo que nós vimos aqui, falamos, que você leu no Alimento Diário, ouviu na palavra do irmão Esdras e ainda vai ruminar com os irmãos daqui a pouco, né, nos grupos. Se você estiver correndo a carreira dessa forma, você vai ser vencedor. E se você guardar tudo que você está recebendo, eu também, se nós fizermos isso, nós vamos ser vencedores. Guardar até aqui. Então nós não precisamos chegar lá, né? Não é um assunto de estágio, mas é um assunto de estado, né? Que o Senhor possa, na volta dele, nos encontrar dessa maneira. Eu quero encorajar você agora a continuar em comunhão com o seu grupo familiar, com o seu distrito, via aplicativos aí, né, de videoconferência, para ruminar ainda mais essa palavra. E lembrar também que nós estamos agora, esse final de semana, né, começou a conferência Geração Santa. Então, orar por esse assunto, né? Então, hoje é sábado, já no finalzinho, né, do sábado, mas amanhã continua a conferência Geração Santa. Vamos orar, vamos sustentar, vamos encorajar os nossos adolescentes. Os pais têm que estar cingidos, vigilantes. E aí depois, na quarta-feira, começa a conferência Geração Final. Então, a abertura na quarta-feira e depois quinta, sexta, sábado e domingo a sequência. E precisamos de muita oração, né? Porque essa geração tem sido muito pressionada pelo maligno. Então nós temos que orar para que o Senhor venha com a palavra forte, iluminadora, salvadora, curadora para os nossos jovens. Com respeito à igreja, você sabe, né? Vamos continuar fazendo as nossas ofertas para atender as necessidades da igreja. São tantas frentes, né, que nós temos para cuidar. E vamos continuar orando pelos nossos comportores dinâmicos, pelo Avança Jovens, e agora não é só Avança Jovem, né? Tem Avança Sênios, tem Avança Todos, né? E ainda vamos continuar orando pela rede de cuidados, que veio complementar tudo que está sendo feito em termos de pregação do Evangelho, de alcance às pessoas. Ou seja, o Evangelho está sendo pregado e as pessoas estão sendo cuidadas, sendo preparadas para formar a noiva de Cristo e o exército de vencedores que vai lutar com o Senhor a batalha final. Então é muito importante tudo que está acontecendo no nosso meio. Expor o livro, não vamos descuidar, as irmãs conectadas, vamos continuar sustentando as nossas irmãs, cuidando delas. Jesus é o Senhor. Então é isso daí. E amanhã tem a reunião com o nosso irmão Pedro, né? Aqui, ainda de manhã, apesar da conferência Geração Santa ocorrer, nós ainda vamos ter a nossa reunião, né? E esperamos que o Senhor continue falando conosco, nos abençoando, tá bom? Jesus é o Senhor, um abraço para todos, saudade de todo mundo, né? Aqueles que têm podido participar da reunião domingo de manhã a gente tem visto, mas ainda são poucos irmãos, mas o Senhor tem cuidado de nós, né? Tem nos guardado. E aleluia, Jesus é o Senhor. Um forte abraço para todos. Somos um. Aleluia.